Olá, começamos muito bem mais uma edição do Vida e Atitude aqui na Rede Super Canal 31.1 e que bom saber que você está semanalmente acompanhando aqui o nosso programa Vida e Atitude. Aqui no Vida e Atitude a gente sempre traz um assunto relevante para você. Sempre um assunto que vem para deixar a nossa vida melhor e mais feliz. E olha só, hoje eu vou conversar com a nossa linda convidada, a Tati Westphal. É ela que é especialista em organização como estratégia de vida e ela vem trazer um pouco do seu testemunho, um pouquinho da sua trajetória. Então acompanha com a gente aqui o bate-papo que eu tenho certeza que você vai gostar. Tati, minha querida, que alegria recebê-la aqui no Vida e Atitude. Seja bem-vinda. Obrigada, alegria minha de ter recebido esse convite de você, por sua generosidade. Muito obrigada. Tati, você já vem fazendo a diferença já na vida de muitas mulheres, de muitas famílias, digamos assim, né? Porque quando você faz a diferença na vida de uma mulher, você está diretamente impactando a vida da família toda. Da família toda. E você faz um trabalho muito bonito aí no sentido de organização como estratégia de vida. Mas eu acredito que você tem aí uma bela trajetória, um belo testemunho para contar para nós, né? Sobre esse seu segmento, que é um segmento muito interessante. Cada vez mais as pessoas estão se interessando em saber sobre esse assunto, sobre a Sim. organização. Muito se fala sobre organização do tempo, Isso, e verdade. organização no trabalho, mas e a casa como fica, não é Sim. mesmo? E a nossa casa, e o nosso lar? Por isso é tão importante falar sobre esse assunto. E eu tenho certeza que todos que estão nos acompanhando aqui vão gostar bastante, né? E já vão anotar todas as dicas lá, que inclusive você vai estar conosco também em outro programa para trazer dicas, etc. Mas nesse programa aqui hoje, no Vida e Atitude especificamente, nós queremos saber um pouquinho aí, né, da origem do seu chamado, Tati. Você costuma dizer que tudo começou como um dom, certo? Não começou como uma profissão em si. Em que momento você percebeu que aquilo que você fazia naturalmente tinha algo de propósito muito maior e não era apenas uma habilidade? Olha, eu senti essa mudança quando eu resolvi organizar as coisas lá na minha casa. Então, quando eu me percebi, como diz Davi, né, que ele se pergunta, né, para a própria alma, eu me perguntei para mim, por que que eu estou assim? Por que que eu estou tão chateada? Por que eu ando tão triste? E eu acho que a graça de Deus veio naquele momento e eu comecei a observar a minha casa. E aquele ambiente não estava condizendo com a excelência de Deus, sabe? Então eu acredito que essa transformação veio primeiro comigo. Deus falou comigo. E eu sempre fui, vamos dizer assim, uma referência de alguém que gosta de decorar, que gosta de organizar, que gosta de arrumar e tal. Só que eu não imaginava que daquilo ali viria algo tão extraordinário que é essa profissão de organizadora profissional. Mas foi nesse momento que eu comecei a observar que as minhas emoções, às vezes até as coisas que eu imaginava, minha mentalidade mudava quando eu ali na minha casa deixava um ambiente mais limpo, mais agradável, mais organizado. E daí, dali eu comecei a perceber, uau, como que isso pode impactar não só a minha vida, não só a minha família, não somente a minha casa ser um exemplo ou, né, uma referência. E eu sempre quis levar essa transformação que aconteceu em mim para outras mulheres, né? E, assim, como você já sabe, eu casei cedo, casei com 18 anos de idade. Depois de 4 anos eu tive meu primeiro filho e ali as rotinas começam a ser diferentes. E tudo muda, né? E Quando a tudo gente muda. passa a ser mãe, parece que tudo muda. A rotina não é Exatamente. mais a Não é mesma. mesmo. E você tem que se ajustando. E aquilo foi ainda assim era leve para mim, porque eu sabia que a organização faria a diferença. Cuidar da casa, manter as coisas em ordem, seria o diferencial para as minhas emoções. Então eu comecei a cuidar disso com leveza. Que coisa boa, porque se você parar para pensar, a maioria é diferente, É né? diferente, A exatamente. gente ouve, assim, se a gente acompanhar as mãezinhas de primeira viagem nas redes sociais, por exemplo, que hoje está muito em alta, né? Todo mundo coloca lá os seus É sentimentos, o verdade, que está passando. Ai, meu Deus, e agora? A rotina mudou totalmente, o que que eu faço, né? A pessoa fica até assustada e não sabe por onde começar, não sabe como fazer. Mas que bom, olha que coisa boa, esse é um
é um presente, né, para a sua vida, você ter esse dom aí de já, estava dentro de você, né? Sim. Esse dom, esse senso de organização, essa E eu gostava de leveza. ensinar sobre isso, falar sobre isso. Eu percebia que as mulheres à minha volta, as amigas próximas, tinha, sabe, aquela coisa, não gosto de fazer, eu não quero fazer, não gosto de cuidar da casa, eu não sou disso. Eu até acredito que, às vezes, o perfil daquela mulher é mais empreendedora, Uhum. né, tem um temperamento mais colérico, mas eu colocava no coraçãozinho dela assim, mas você foi chamada para ser mãe, né? Você tem um ministério que é o seu casamento. E muitas vezes essa sua rotina aí, essa sua organização, a sua casa não está acolhendo, né? Não está acolhendo a você, ao seu marido, aos seus filhos. Então vamos cuidar, vamos organizar. E eu levava isso com amor, com carinho mesmo, né? Eu casei cedo, aos 18 anos, e logo, acho que com os 22 já, o meu marido entrou no ministério. E quando nós entramos no ministério, a esposa de pastor, ou aquela que é esposa do líder, ou ela cuida das crianças, ou é da IBI, ou é das mulheres, É né? E eu verdade. tinha um desejo mesmo de poder falar aquilo que eu vivia. E eu entrei, então, coordenei ali o Ministério de Mulheres. E no Ministério de Mulheres eu tive essa honra de poder falar para as mulheres que elas deveriam se apaixonar pela sua casa. E algumas delas muitas vezes queriam fugir das obrigações ou dos deveres da casa porque não achava que era, às vezes, até digno, né? E eu sempre dizia, se apaixone pela sua casa, cuide com carinho da sua casa, porque a sua casa é um lugar de aconchego, é um lugar onde você realmente pode ver a presença de Deus ali, né? E Deus está na excelência, Deus está no cuidado, né? Tati, interessante isso que você fala, né? Apaixone-se pela sua casa, pelo seu lar, mas se a pessoa não tem esse sentimento ainda, de que forma que ela pode desenvolver e o que que significa realmente na prática transformar uma casa em um ambiente que possa ser acolhedor e trazer paz? Eu digo, né? A gente sempre tem dito isso. E a gente ouve muito isso. Casa, você pode transformar a sua casa num lar, que é muito diferente de uma casa, né? Porque assim, eu morei em muitas casas, muitas casas. E eu vou dizer para você, da pequenininha e da grande. Hoje eu tenho uma casa que é muito grande, dá até muito trabalho. Mas eu digo assim, a minha casa, por mais simples ou por mais pequena que fosse, não tinha ninguém que entrasse lá e dissesse que paz que eu sinto aqui. E assim, você que está me acompanhando e me conhece, você sabe muito bem disso. Eu tive o privilégio de receber muitos pastores, né? E tive a honra de receber. E eu falava, nossa, minha casinha é tão simples, tão pequena. Mas eles falavam, eles sentiam isso, dessa paz. Então, às vezes, não é o tamanho da sua casa ou a quantidade de itens caros que você tem, mas a qualidade que você traz ali, o cuidado, o carinho que você tem pela sua casa, esse apaixonar pela sua casa, sabe? Que faz a diferença. Então, não é a qualidade não é o preço caro que você paga no teu jogo de jantar, mas o carinho que você tem por ela. Então, eu ensinava isso e eu digo para você, se apaixone pela sua casa novamente. Transforme a sua casa no lar. Tire aquilo que não faz mais sentido, né? E dê valor às pequenas coisas, né? Na rotina do dia a dia. Faça com carinho, faça com excelência, faça como para o Senhor. Porque eu lembro que cada vez que às vezes me pesava, às vezes eu cansava, porque a rotina, né, doméstica ela é cansativa, eu dizia, Deus, eu faço para o Senhor. Eu faço tudo para o Senhor, como para o Senhor, todas as coisas. E aquilo me trazia paz. Então, Maravilhoso. vale a pena você também pensar dessa forma, né? Crer dessa forma que é para Ele. Uau, que lindo. Tati, e você tem essa sensibilidade para sentir os ambientes, certo? Inclusive, você me falou bastante sobre a atmosfera nos bastidores. Como você enxerga algo a mais, algo assim que nem todas as pessoas conseguem enxergar quando você está num ambiente, né? E o que que você observa quando você entra em um ambiente, por exemplo, pela primeira vez? Uhum. Então, assim, naquele momento que eu entro num ambiente que está ali bagunçado, às vezes, ó, interessante a gente falar uma coisa que sempre me vem na cabeça assim, quando o espaço está sujo, automaticamente, por mais que esteja organizado,
ele não ele sempre vai parecer limpo. Mas se ele está bagunçado e todo limpo, parece que está sujo. É verdade. Então, existe realmente uma atmosfera quando você entra num lugar bagunçado. A nossa cabeça parece que não funciona bem, né? E eu sempre fui dessas, eu entrava assim na casa dos parentes, que, né, mais próximos, amigos, a gente tinha que ter cuidado. Eu falava assim, olha, a gente podia mudar os móveis aqui, fica muito mais funcional para você. Vamos guardar esses itens que estão na estante, no armário, porque visualmente parece bagunçado, mas por mais que esteja ali no local específico. Então eu tinha esse cuidado, assim, eu dava aquelas dicas e todo mundo me deixava livre para organizar, porque realmente ninguém vai dizer para você parar de organizar, mas a bagunça sim. Então, a atmosfera, o ambiente, quando você entra, imagina só, você sai para trabalhar e volta numa casa bagunçada. Você vai ter, consequentemente, um estresse ali, vai gerar um estresse, o teu nível de cortisol vai subir, você vai ficar mais estressado. Então, existe sim um cuidado que nós temos que ter com o nosso ambiente. Então, às vezes, você está aí não sabendo por que está tão chateado de voltar para casa, às vezes é a bagunça. É você não ter um espaço realmente, como eu disse no início, de aconchego, de cuidado, de carinho, né? E é importante você entender isso, que às vezes essas emoções aí, esse estresse, esse mal-estar, essas brigas, né, rotineiras aí na sua casa, às vezes é a bagunça. E me conta uma coisa, você é uma mulher cristã, Sim. nós sabemos, né? Você comentou aqui, inclusive, como que pode afetar a questão espiritual, Sim. sabe? Eu fico pensando aqui, como você falou que pode afetar o emocional, afeta o espiritual também? Sem Quando nós dúvida. estamos com a vida bagunçada ou a nossa casa bagunçada, como que você vê isso? Sem dúvida. Eu acredito muito que a bagunça, ou seja, até a bagunça até emocional, às vezes nossos pensamentos não estão em ordem, né? Deixamos de ouvir a voz de Deus. Tantas coisas que nos acumulam no dia a dia, que aquela palavra tão específica que Deus quer te entregar, você deixa de atender, de ouvir. Me veio a sua pergunta, o texto da dracma perdida, né? Algo tão valioso, tão precioso, que era considerado a dracma, que era um valor tão alto, o trabalho de um dia inteiro, e você perde. Simplesmente você perde no meio de uma bagunça ou no meio das suas emoções bagunçadas. Não vamos considerar também somente o físico, mas esse cuidado, né? Então é importante sim você, como diz lá no texto, né, acender a luz, e a Bíblia fala que primeiro foi organizado para daí encontrar. Como Deus fala conosco quando nós organizamos os nossos pensamentos, organizamos as nossas ideias e por que não também organizamos o nosso ambiente. A gente assistiu o filme, né? Eu esqueci o nome agora, onde ela faz do closet um espaço para oração. É quarto de guerra. Quarto de guerra, que ela organiza aquele espaço para fazer aquele cantinho, um espaço para falar com Deus. Então, pode ser algo cinematográfico, mas é muito real, né? É muito importante isso. Como eu disse lá no começo, quando eu percebo que as minhas emoções não estão bem, né? Quando às vezes a minha voz está um pouquinho mais elevada lá em casa, eu digo, não, alguma coisa está errada, preciso arrumar alguma coisa, organizar alguma coisa, porque estressa, a rotina parece que não está indo bem. Então é importante isso, a atmosfera, esse peso que talvez você não esteja entendendo a razão, talvez seja uma casa desorganizada, rotina o sistema não está muito bem, então é importante ver isso também, né? É a voz de Deus, que é tão importante, tão preciosa, a gente precisa deixar espaço para ouvi-la. Muito bom. E Deus é um Deus de ordem. Exatamente. Na Bíblia a gente encontra tanto, né? No tabernáculo, em toda a construção do tabernáculo. Sou formada em teologia, então adoro a história do tabernáculo. A dracma perdida, né? Quando Jesus foi no milagre, né, dos peixes, dos pães, ele organizou todo o grupo. A gente vê tanto em Neemias, na construção dos muros. Então, assim, tudo é ordem. Deus está na excelência, Deus está na ordem. E uma coisa interessante de dizer é que até a minha logo, quando eu fui construir a minha logo, logo no comecinho, que eu ganhei meus primeiros valores ali, eu falei, não, eu vou construir algo muito especial. E o meu símbolo ali, que parece um infinito, ele é uma analogia
das folhas de oliveira. Ah, que lindo. Porque eu entendo assim que quando Noé entregou ali a terceira pomba, se eu não me engano, ela voltou com um raminho de oliveira, dizendo aqui a paz, agora tudo vai ficar em paz, tudo vai ficar tranquilo, vai vir a ordem novamente. Então, eu quero transmitir realmente que essa paz invada os lares, que possa realmente ter ali a presença de Deus e ter um ambiente leve, né, para toda a família. Quanto significado, né, nesse seu segmento, seu trabalho, Sim. e até na sua logo. Eu adorei esse significado que você traz, né, essa simbologia na sua logo, muito interessante. E Tati, e quando a gente pensa na desordem, né, que até agora falamos na ordem, mas quando a gente pensa na desordem, e você até comentou anteriormente, ela traz ali um impacto na nossa mente, né, nas nossas emoções, trazendo até um cansaço, né? Às Sim. vezes a pessoa se sente cansada, Exatamente. sobrecarregada e não está percebendo, de repente, aquela desordem dentro de Exatamente. casa. Então não tem nenhum cliente que não diga que não gostou da organização. Todos admiram quando nós organizamos. Mas uma das coisas que eles sempre dizem, que alívio, que paz. Então é emocional, não tem como não ser emocional, não envolver o emocional, né? E como E é você tem um importante. testemunho importante sobre isso também, né? Aliás, você ajudou muitas pessoas, eu acredito que você teria muitos testemunhos para Sim. contar. Como não dá tempo de contar muitos, vamos trazer um testemunho. Você comentou comigo de uma mulher que você Sim. a ajudou né, e ela foi tremendamente impactada. Sim. Conta esse testemunho aí pra Olha, gente. e eu vou dizer, foi no começo do meu, que eu estava me certificando. Quando eu me dei conta que existia uma profissão que eu poderia servir com aquele dom que Deus havia me dado, que para mim é um prazer. Interessante que quando eu busquei saber sobre esse trabalho, eu estava vendo uma entrevista no YouTube, e essa pessoa, já organizer muito renomada, fora do país, ela questionou para quem realmente tinha interesse. E ela disse, se pergunte se você faria isso de graça. E eu me vi lá atrás, quando eu estava grávida da minha filha, e eu falei, nossa, eu fazia isso de graça. Eu lembro que eu estava grávida, quase para ganhar a Heloíse, e eu estava organizando a casa de uma amiga que estava trabalhando fora, e ela falou, Tati, você pode acompanhar minha diarista? Porque eu tinha acabado de se mudar. E eu falei, claro! E eu fui e organizei detalhe por detalhe. Eu lembro que eu organizei joias. Eu não sabia que tinha profissão, eu não sabia que eu poderia um dia estar trabalhando com isso. E daí fiz o curso. Fiz um curso próximo, rápido ali, e eu pensei, eu preciso trazer experiência, eu preciso me oferecer como laboratório. E eu mandei um WhatsApp para uma amiga, e ela falou, olha, Tati, eu não quero, mas eu tenho uma amiga para indicar, e essa amiga está passando por um momento muito difícil, e eu acho que seria ideal você ir lá ajudar. Eu falei, com certeza. Chamei mais uma amiga que fez o curso comigo, nunca vou sozinha, sempre acompanho, peço alguém para estar comigo. E foi uma experiência incrível, porque aquela casa, realmente a atmosfera, ela tinha, né, não vou falar nomes, mas ela estava ali recém se divorciando, a gente percebia na casa que não tinha ordem, 2 filhos pequenos, e nós duas organizando aquele espaço, a gente organizou somente o quarto dela naquele dia, porque precisava tirar algumas coisas, né? E é um processo doloroso, né? O Nossa, próprio muito divórcio, a dolorido. separação, então é todo um Para ela histórico ali. fazer isso seria muito mais penoso, né? E daí então nós limpamos, organizamos aquele quarto, dobramos com muito carinho e muitas coisas ela teve que se desfazer e a gente foi tornando aquilo mais leve para ela. E nós terminamos aquele projeto, ela feliz e tudo, fomos embora no carro, voltando, a gente olhava uma para outra assim feliz. Uau, é isso mesmo que a gente quer fazer, porque a gente transformou a vida de alguém, não foi só o quarto, né? A gente transformou, acho que jamais ela vai esquecer desse momento, que foi difícil para ela fazer sozinha, a gente estava ali para acompanhar e deixamos perfeito, organizado, funcional. Então vale muito a pena. Então essa experiência me marcou para sempre. Foi meu primeiro laboratório. Que testemunho lindo, né? Eu tenho certeza que essa mulher nunca mais vai esquecer e impactou a vida dela, a história dela, na Sim. verdade, né? Impactou a sua história de uma forma muito positiva. Podemos dizer que a organização ela pode ser um instrumento de cura, então, na vida das pessoas? Sem dúvida. Assim como foi para minha, pode ser na sua. E às vezes até o luto, né? A gente também tem a personal organizer, ela trabalha também no luto, né? Quantas pessoas, eu vi uma história de que uma mulher ficou 11 anos com o quarto fechado, um dos quartos fechados, porque ela não tinha coragem de abrir, se desfazer daquele luto.
E a organizer pôde entrar e tirar todo esse, quer dizer, querendo ou não, esse passado, né? E pôde reviver e ter novas histórias. Então, quanto é importante esse cuidado. E a organizer, ela tem que ter esse cuidado, né? Porque nós vamos na sua casa mexer nas suas coisas. É algo muito sério, muito importante. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Não só no físico, com o que a gente trata ali, mas com o emocional de cada um. Porque é algo muito sério, né? Às vezes as suas coisas traz não só o abstrato ali, o abstrato não, o físico, ele também tem as suas emoções, né? Tem as suas histórias. Então a gente tem que ter todo esse cuidado. Entendi. Porque você tem uma frase interessante, conta pra gente, você fala assim, arrumar é imediato. Por quê? O que você quer dizer com Porque isso? sabe que, olha, vou contar pra vocês. No início de casado, como eu disse, por mais que eu tive o dom, eu não sabia. Quando eu fiz o curso, eu entendi. Opa, não sei tudo, não. Tem muita coisa que eu aprendi depois que eu fiz o curso. E arrumar é quando a gente faz de conta que tá tudo em ordem. Eu li um livro uma vez de uma esposa de pastor que diz: a nossa casa pode parecer bonita, mas quando a gente abre os armários, a gente vê que, na verdade, é uma analogia do próprio coração, né? Por fora a gente está bem, mas por dentro a gente não está bem. E tá uma eterna bagunça. Então, arrumar muitas vezes é pegar aquela roupa, a roupa do varal, e cobrir ela assim para fazer de conta que ela está organizada. Isso é arrumar. Esteticamente, você olha assim, tá tudo bem. Mas organizar é sistema. É pensar exatamente naquilo que vai fazer, o espaço que vai fazer sentido para aquele item. Então, eu vou fazer uma pergunta, né? Se fosse para você organizar hoje os seus remédios, todos eles, bem certinho, aonde você colocaria? Você colocaria essa caixinha de remédio na cozinha ou você colocaria essa caixinha de remédio no banheiro, né? Ou no quarto? Normalmente, quando nós vamos tomar remédio, a gente pega um copo de água. Então, qual que é o melhor lugar? Para a sua casa, às vezes para a sua seja diferente. Então, organizar é sistema, é pensar exatamente se vai ser funcional para você ou não. Não, na minha casa eu sempre deixo uma moringa aqui do lado da cama e eu sempre tomo remédio aqui, então ok. Então, a gente tem que pensar, organizar é sistema. Por isso que a gente não chama arrumar a casa, a gente fala organizar, porque é um projeto, a gente vai projetar, idealizar os espaços, né? Pensar com cuidado como que é a sua rotina. Então, arrumar não é organizar. Arrumar pode ser imediato. Ali eu cubro, escondo, né? Coloco no guarda-roupa, mas organizar é sistema. Então, organizar é processo, tem etapas, às vezes não é um dia, às vezes é 2 dias, 3 dias, mas depois que a gente vai embora na casa do cliente ou, né, deixamos aquilo organizado, vai perdurar. Já arrumar, não. Já arrumar, daqui a pouco tá tudo bagunçado de novo. Então, tem que ter esse cuidado. Bem interessante essa analogia que você trouxe para a gente. Gostei muito. Tati, que delícia ouvir um pouco da sua trajetória. Eu digo que esse é um testemunho, né? Esse bate-papo aqui não deixa de ser um testemunho, porque você já está ajudando pessoas, impactando a vida de muitas mulheres, muitos lares e também formando pessoas na sua área, certo? Sim. E que trajetória bonita. Tenho certeza que muitas pessoas ainda serão impactadas e principalmente porque você também vai com um propósito, né? Você traz propósito no que você faz, Sim. como uma mulher cristã. Eu tenho certeza que você é uma mulher que ora antes de sair. Sim, sem dúvida. Você ora antes de sair para ir para um determinado Sem dúvida. local, para um lar que você vai impactar. Porque a gente não pode confiar em nós mesmos, né? Não é só o sol do seu dom, mas é a graça de Deus. E toda a oração que eu faço, Senhor, que a tua graça venha sobre a minha vida, porque eu posso errar, né? E tudo bem também, mas eu sei que eu levando a graça de Deus, ela vai ficar também, né? A graça de Deus vai ficar também. Mas sempre orando, eu sempre oro, sempre agradeço a Deus, eu nunca trabalho sozinha, eu sempre levo pessoas especiais, também organizers para estar nos projetos comigo, então sempre mulheres de Deus e não tem como organizar sem Deus. Deus está na organização, Deus está na excelência. Amém! Ah, que delícia de bate-papo. Olha, quero te dizer muito obrigada e parabéns pelo seu belíssimo trabalho. Que Deus continue te usando para impactar muitas vidas aí através desse segmento tão bonito que você realiza. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você. E vamos deixar os seus contatos aí para o pessoal? Pode dizer aí seu Instagram, telefone, o que você quiser. Me siga no Instagram. Meu nome é Tati Westphal. Então, Westphal, se você é de Curitiba, lembre da palavra Westfalen, que é uma rua daqui, e tirar as 2 letrinhas finais, Westphal com W. E Tati Westphal, Tati tem um detalhe também, tá? Meu nome simples é T-A-T-I.
mas eu coloquei o H e o Y, que é o Yahweh, que é as consoantes do nome de Deus. Eu adicionei e eu quero levar essa graça de Deus aí para sua casa. Então, se quiser me seguir, tem dicas lá, tem o link onde você tem também meu canal no YouTube, ensinando dobras, ensinando como organizar. Tati Wessel, me siga lá no Instagram. É isso aí. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Sucesso, que Deus abençoe grandemente. Amém. E você que nos acompanhou, obrigada aí pela sua companhia semanalmente aqui conosco no Vida e Atitude, no programa que sempre traz um assunto diferente para abençoar a sua vida. Não esquece de entrar nas nossas redes sociais, tá? Inclusive o Vida e Atitude, além de você poder assistir aqui pela TV canal 31.1, você também pode acompanhar através do nosso canal do YouTube Rede Super Curitiba. E olha, lembra também de entrar nas redes sociais de Ministérios Pão Diário? É muito fácil. Pão Diário Oficial. Lá vai ter o Linktree, você entra lá nos links e você vai ver todo o material que pode abençoar a sua vida. Tem materiais audiovisuais, tem livros, tem, enfim, muitos recursos para abençoar a sua vida. Materiais para jovens, adultos, crianças, casais, sobre finanças, sobre todos os assuntos que você possa imaginar. Então, conheça aí Ministérios Pão Diário e todos os recursos que ele oferece. É isso aí. Vamos ficando por aqui e te aguardo no próximo episódio do Vida e Atitude. Que Deus o abençoe grandemente. Olá, que bom ter você novamente aqui conosco. E se é a sua primeira vez no canal de Ministérios Pão Diário, seja muito bem-vindo. Hoje, no nosso momento de devocional, vamos ler Dia a Dia com Moody. O texto bíblico está em 1 João 4,4, que diz assim: Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Jesus é o único ser humano que conquistou este mundo e o venceu completamente. Quando ele gritou na cruz, está consumado, isso foi o grito de um conquistador. Ele venceu todos os seus inimigos. Ele venceu o pecado e a morte. Ele encarou todos os inimigos que você e eu temos que enfrentar e venceu. Agora devemos nos lembrar que tudo que pertence ao ser humano tem a marca da falha. Todo ser humano, quando tira os olhos de Deus, fracassa. E todos experimentamos o fracasso em algum período de sua vida. Abraão falhou, Moisés falhou, Elias falhou. Pense nos homens que se tornaram famosos e que foram tão poderosos na Bíblia. No momento em que tiraram os olhos de Deus, eles ficaram fracos como qualquer outra pessoa. E eu acho uma coisa muito singular que esses homens tenham falhado no ponto mais forte de seu caráter. Eu acredito que seja porque eles não estavam vigilantes. Veja, Abraão era conhecido por sua fé e foi nisso que ele falhou. Moisés era conhecido por sua mansidão e humildade e ele falhou exatamente nisso. Elias era conhecido por seu poder na oração e por sua coragem, mas se tornou covarde. Pedro era conhecido por sua ousadia e uma criada o deixou quase louco de medo. João, o discípulo amado, era conhecido por sua mansidão. No entanto, encontramos ele pedindo para fazer descer fogo do céu em uma pequena cidade por eles não terem sido hospitaleiros. Portanto, devemos entender que precisamos ter o Espírito de Cristo, ter sua vida em nós. Então teremos um poder que é maior do que qualquer poder deste mundo. E com esse mesmo poder, poderemos vencer o mundo. Que a nossa oração no dia de hoje seja: Senhor, quero mais de Ti em mim, que Cristo esteja em mim em todos os sentidos, para que eu possa vencer o mundo. Se esse devocional abençoa a sua vida, eu acredito que ele possa abençoar mais alguém. Então junte-se a nós e compartilhe a sabedoria transformadora da Palavra de Deus. Deus abençoe.